Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Gostaria de trazer uma meditação nesse dia, muito importante. Gostaria que você meditasse qual a importância de você ir à igreja. Qual a importância de você estar na igreja? Isso é muito importante. Eu gostaria de trazer um versículo bíblico para a tua meditação, que vai de encontro àquilo que nós estamos falando. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, verso 14, Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quantos aqui já foram numa cidade montanhosa? Quantos de vocês já foram numa cidade montanhosa que você vê uma cidade lá em cima, toda iluminada? Era isso que Jesus estava exemplificando, ele estava nos dizendo algo com isso. Isso tipifica a cidade celestial. Por exemplo, você imagina nós podermos enxergar a cidade celestial daqui de baixo? Seria algo tremendo e magnífico. Porque você iria ver uma cidade totalmente iluminada, né? Não com uma luz artificial, né? Como a do sol, mas como uma luz, né? Que brota ali do trono de Deus. E uma cidade toda de ouro, de pedras preciosas, iluminando, né? De uma forma peculiar aquela cidade. Assim somos nós como cristãos. Se você realmente tem a luz do Espírito Santo, se você tem a luz do Espírito Santo, você vai iluminar aonde quer que você esteja. As pessoas vão enxergar essa diferença entre as pessoas que servem a Deus e entre as que não servem a Deus. Qual é o verdadeiro papel nosso na igreja? O que eu vou fazer na igreja? A igreja é o lugar onde os santos eles se reúnem para abastecer as suas energias, debaixo de uma cobertura espiritual, né, de um pastorado espiritual, né, de um corpo eclesiástico. As pessoas que ali se achegam são edificadas pela palavra, pela unção que emana, né, do altar para as pessoas. Então, nós não podemos ser contra a pessoa ir à igreja de forma alguma. As pessoas têm que estar na presença de Deus para abastecer as suas energias, para se encher do Espírito Santo, para aprender da palavra, para ser ministrado pela palavra. É um costume judeu eles estudarem a palavra, né, desde pequeno. Uma criança com 8 anos começa a ser ministrada e quando ela completa 13 anos já é um homem formado. É diferente daqui. Aqui, com 13 anos, a pessoa já ainda é uma criança, né? Então não é um homem formado. Lá na cultura judaica, com 8 anos a pessoa começa a ser ministrada e com 13 ele já é formado. Então, as ministrações da palavra são específicas para o crescimento da criança, né? Entre outras coisas, a criança aprende a administrar o dinheiro e a ser dizimista e ofertante, entre outras coisas, né? Desde pequena. Então isso é uma tarefa lá naquele caso da igreja. A igreja tem que ensinar a criança. A igreja tem que fazer com que a criança ela cresça na graça e no conhecimento, desde pequena. Então esses princípios judaicos, eles tinham que ser implantados na igreja local, entendeu? No Brasil, para que a criança ela tenha estudos específicos para o seu crescimento. E aí, quando você semeia tudo isso na vida de uma criança, desde os 8 anos até os 13 anos, essa criança com 13 anos vai realmente se tornar um homem ou uma mulher já.
com 13 anos, porque está sendo ministrado no coração delas isso. Então é diferente da nossa cultura. Hoje muitas pessoas vão para a igreja apenas para buscar algo para si. Olha que beleza. A pessoa só vai lá, se o cardápio tá bom, ela fica, senão ela muda de igreja. Ah, eu vou mudar da igreja porque o cardápio aqui não está muito bom, sabe? Aqui a palavra não está boa, aqui não tem ministração do Espírito Santo, aqui não tem poder, então eu vou buscar poder em outra igreja. Como se o culto fosse feito para ela. E o culto, ele é uma adoração, uma celebração para Deus. E não um lugar, um restaurante, que você vai lá e exige o prato que você quer comer. Podemos comparar a igreja também com um restaurante, mas um restaurante que você não escolhe o cardápio. Você vai comer o que vier. E você vai beber o que vier. Você vai comer pela palavra o que vier e você vai beber pelo Espírito Santo o que vier. Então, se você não tem essa visão de igreja, se você acha que a igreja ela tem que servir você, então você está no lugar errado. Você não está no lugar certo. Os seus princípios estão errados. Porque quando nós vamos até a igreja, nós vamos para adorar a Deus e para celebrar as vitórias que nós alcançamos e para reabastecer nossa vida espiritual, para que a gente possa sair para o mundo e falar sobre Jesus. Por que tem tantas pessoas vazias na igreja? Que não pregam para ninguém, que nunca evangelizou ninguém e que não vai evangelizar. Porque simplesmente elas acham que elas têm que ir na igreja para receber. Elas acham que elas estão ali, como num restaurante, que elas vão escolher o cardápio que querem comer, que elas vão escolher o que querem beber, que elas estão ali para ser servidas. E, na verdade, isso não é verdade. Na verdade, o povo está ali para adorar aquele que vive, para celebrar as suas vitórias, para reabastecer a sua vida espiritual, para que ele possa ir para o mundo, se comportar como uma cidade em cima de um monte, iluminando, né, os demais locais. Ou seja, você está no alto, você está num patamar maior e você está abençoando outras pessoas. O que me preocupa é que tem pessoas que elas não entendem que elas têm que servir a Deus com as suas obras. Elas acham que recebendo o Evangelho, né, aceitando a Cristo e recebendo o Evangelho, elas estão salvas e se eu estou salvo está tudo bem. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa é que quando uma pessoa é salva em Cristo Jesus, ela, por obrigação, ela dá fruto. Ela é como uma árvore que foi adubada, foi regada. Uma árvore devidamente regada e adubada, ela vai dar frutos. Então, se a pessoa está indo na igreja, recebendo a palavra, recebendo o Espírito Santo, recebendo os dons do Espírito Santo, e não está frutificando, é porque realmente ela não está na videira. Ela não está dentro dos propósitos de Deus. E ela não está frutificando. Então ela corre um sério risco de não ser salva, porque ela não está enxertada na videira, que é Cristo. Então ela corre um sério risco de não ser salva. Ela não vai ser salva porque ela não dá fruto? Não. Ela não vai ser salva porque os frutos não acompanham aquilo que ela crê. Então, na verdade, ela nunca recebeu a Cristo. Na verdade, ela nunca aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Vamos raciocinar junto. Se eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu passei a crer no céu e passei a crer no inferno. Tem muitas pessoas que só crêem no céu, porque Deus é bonzinho. E Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E eu estou aqui na igreja, eu estou aqui na casa de Deus, e aí Deus ele não vai me mandar para o inferno. Na verdade,
a gente precisa crer em Jesus, certo? Aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, né? A partir daí, nós vamos frutificar, nós vamos iluminar outras pessoas. Se isso não está acontecendo, é porque está tendo uma deficiência nesse aceitar Jesus. Está tendo uma deficiência desse pseudo-cristão que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Como pode eu saber que o inferno existe, que o inferno pode tragar a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos, que podem ser arrastados para o inferno a qualquer momento e eu não fazer nada a respeito, eu sendo uma pessoa salva? Então tem coisas que não bate, tem coisas que não se encaixam. Então, se eu creio no céu, creio que o inferno existe, creio no sacrifício da cruz, que é a única maneira que tem de eu me livrar do inferno e morar no céu, por que não extravasar isso para outras pessoas? Se eu estou iluminado, por que não brilhar? Se eu recebi toda essa iluminação da palavra, por que não compartilhar? Mas aí as pessoas dizem assim, olha só, presta atenção. Eu chamo a pessoa para ir para a igreja, mas ela não vai. Eu já falei para a pessoa das reuniões que tem na igreja, das campanhas que tem na igreja, do pastor novo que vai vir. Eu chamo e as pessoas não vêm. Meu irmão, ganhar uma pessoa para Cristo não é isso. Nem sempre você vai convidar a pessoa para a igreja e ela vai receber a Cristo e vai caminhar. Tem pessoas que estão num grau tão aprofundado de pecado, né, e de maldições hereditárias, que elas não conseguem, a mente delas estão cauterizada, certo? Então, se a mente está cauterizada, é necessário um trabalho muito mais efetivo para que se alcance essa pessoa. Cada igreja tem o seu sistema de ganhar almas e tem igrejas que não tem sistema nenhum. Tem igreja que tem o sistema apenas de pegar membro de outras igrejas e trazer para a sua. Isso é evangelismo? Não. Isso é enchimento de linguiça. Só isso. Você pegar uma pessoa que está em outro ministério e trazer para o seu é só enchimento de linguiça. O reino de Deus não ganha nada com isso. Porque se ela está dando problema na outra igreja, se ela não está se enquadrando, não está se encaixando, dificilmente ela vai se encaixar na sua. Essa pessoa precisa se converter, na verdade. Então, o que acontece? O que precisa ser feito? Precisa buscar com o seu líder a estratégia, se ele tem uma estratégia para ganhar almas, e se ele tem essa estratégia, precisa ser trabalhada essa estratégia. Se ele não tem, o que você precisa fazer? Precisa colocar primeiramente as pessoas que você querem ganhar para Jesus, pode ser de 1 a 100, ou 200, ou 300, quantas você quiser. Fazer campanha de oração para Deus quebrar as cadeias, né? E sucessivamente você ir falando do Evangelho para essa pessoa, compartilhando o Evangelho, ok? De preferência pessoalmente, não pelo Facebook e pelo WhatsApp, de preferência pessoalmente, para que se abra as portas, porque a palavra ela vai sendo penetrada, e isso pode demorar muito tempo, como pode ser rápido, né? Na maioria dos casos demora um certo tempo. E você ir ministrando a palavra. Muitas vezes é irritante você ficar chamando a pessoa para a igreja constantemente, a pessoa se zanga com isso. O que você tem que fazer? Sempre levar uma palavra, um versículo bíblico, e ir alimentando a pessoa com a palavra. E compartilhando um texto bíblico, e assim sucessivamente. Certo? Sempre demonstrando o amor de Cristo para essa pessoa. Tem uma coisa chamada discipulado. Então, se você tem conhecimento bíblico para fazer um discipulado, logicamente que com a orientação do seu pastor, você pode ir até a casa dessa pessoa formalmente
e fazer certas ministrações ali. Se você precisar da minha ajuda, eu tenho isso pronto e eu posso te ajudar. Você ir discipulando as pessoas e ministrando estudos com a pessoa e alimentando a pessoa. Isso pode demorar um certo tempo para acontecer, mas pelo menos você está lançando a semente. Então, a decisão é da pessoa, mas a obrigação de fazer é nossa. Não importa a estratégia que você vai usar, o importante é que você faça. Convidar a pessoa para a igreja não é evangelismo, tá? Esse é um ponto muito importante, isso não é evangelismo. Evangelismo é quando você fala do evangelho, certo? Então esse é um ponto importante. Você pode desenvolver várias estratégias nesse sentido. Se você precisar da nossa ajuda, a gente está à disposição para estar orientando e ajudando. Porém, sempre com a bênção do seu pastor, né? E a orientação dele. Precisa ver se ele concorda, certo? Não faça nada sem a orientação do seu pastor, sem a bênção dele. Porque se você entrar num lar sem a bênção do seu pastor, na rebeldia, querendo fazer o trabalho de Deus, entre aspas, sem a autorização dele, isso pode te ocasionar certos problemas, tá? Então, o primeiro passo é ter a bênção do seu pastor, ter a autorização dele para poder ir. Esse é o primeiro passo, tá? Então, fica aqui a dica, tá? Evangelização não é convidar pessoas para a igreja. Evangelização é falar do evangelho. Se você não tem conhecimento para tal, comece a se preparar, porque Deus ele quer te usar para evangelizar, para falar do amor dele. E na internet tem uma série de materiais que você pode pegar, que você pode usar, estratégias, enfim, você pode usar várias estratégias. O que assim fica muito evidente é, antes de qualquer estratégia, é você estar em oração, estar debaixo da direção, primeiramente, do seu pastor, né? Ele autorizando, porque Deus respeita a hierarquia, né? Se ele colocou o teu pastor como líder, é porque ele respeita a hierarquia. E depois você vai fazer isso debaixo da unção do Espírito Santo. Então, orientação do seu pastor, unção do Espírito Santo. Essas duas coisas são essenciais para o trabalho de Deus. Então fica aqui a minha dica para você, para que você faça a diferença na sua geração. Não podemos ser apenas cristão de banco, né? Não podemos dizer assim, eu vou visitar a igreja tal. A igreja tal não precisa de visita. Quem precisa de visita é aquele que está perdido. Então, você como cristão, pare de ficar visitando a igreja. Vai fazer o trabalho que Deus ele confiou à igreja. E pegue o seu ministério e coloque o seu ministério para frente, através do teu trabalho. Mas eu não concordo com certas coisas. Meu irmão, você nunca vai concordar 100% com tudo, né? Mas se Deus colocou você nesse ministério, Ele te colocou por alguma razão. Então, se posicione na tua vida cristã e faça a diferença nessa geração. Um abraço, fica com Deus. Deus te abençoe e te guarde e te dê estratégia. Deus abençoe.